Algumas histórias foram enterradas por um motivo, mas hoje, um novo arquivo será aberto. A mensagem do menino, eles estão aqui, eles sempre estiveram, reverberava em minha mente, uma melodia sombria e insistente que abafava qualquer tentativa de racionalização. Eu mal dormira, o corpo tenso, cada músculo contraído pela ansiedade. A visão do menino, com seus olhos escuros e sua tristeza palpável, era real demais para ser ignorada. E a sensação de estar sendo observado, constante, quase física. O ateliê, antes meu santuário de paz e criação, transformara-se em uma câmara de ecos de um passado sombrio, e o espelho, seu guardião silencioso e aterrorizante. O ar no local estava pesado, frio, e eu podia sentir um cheiro persistente de terra molhada e algo mais azedo, como o suor misturado à ferrugem, que parecia emanar do próprio objeto. Decidi voltar à mansão Valério. Se o espelho era um portal, talvez a origem de sua maldição estivesse ligada àquele lugar, àquele momento em 1987. A mansão estava abandonada há décadas, caindo aos pedaços, um esqueleto de madeira e pedra devorado pelo tempo e pela natureza. A viagem foi longa e silenciosa, a estrada de terra batida levantando nuvens de poeira que se agarravam ao carro. O céu estava nublado, com nuvens pesadas e escuras que prometiam chuva a qualquer momento, e o vento soprava forte, fazendo as árvores da beira da estrada dançarem em um balé fantasmagórico. Ao chegar, a visão da mansão era ainda mais desoladora do que eu imaginava. Telhas quebradas, janelas estilhaçadas, era venenosa escalando as paredes como tentáculos de um monstro adormecido. Um portão de ferro forjado, enferrujado e retorcido, pendia precariamente, rangendo a cada rajada de vento. O jardim estava invadido por mato alto, e o silêncio que pairava sobre o lugar era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas e pelo grasnar distante de um corvo. A atmosfera era opressora, carregada de uma tristeza antiga e de uma sensação de abandono que parecia ecoar nas profundezas da alma. Forcei a porta da frente que cedeu com um gemido lastimável, revelando um interior escuro e empoeirado. O cheiro de mofo e decomposição era avassalador, misturado a um odor doce e fétido de algo que havia morrido há muito tempo. Teias de aranha cobriam cada canto, e o chão estava forrado com folhas secas e detritos. Cada passo ecoava no silêncio, e o ranger das tábuas sob meus pés parecia um coro de lamentos. Eu caminhei pelos cômodos, imaginando a vida que um dia existira ali, agora reduzida a ruínas. O quarto do menino, identifiquei-o pela pequena cama de madeira e pelos brinquedos espalhados pelo chão, alguns deles cobertos por uma camada grossa de poeira e teias. Era o mesmo quarto que eu vira no reflexo do espelho. O coração disparou. No chão, sob uma camada de escombros e poeira, encontrei um diário. Era pequeno, com capa de couro desbotado, as páginas amareladas pelo tempo e pela umidade. Pertencia a Sofia Valério, a filha adolescente da família. Suas anotações, escritas em uma caligrafia elegante, mas cada vez mais trêmula, revelavam a história do que aconteceu. A cara era sinistra, nada ali parecia pertencer ao mundo real. Não havia nada que remetesse a qualquer lembrança de moradia, só a ausência. A vibração e a energia eram negativas, como se ali não tivesse vida. Havia apenas um reflexo de um apartamento sem vida e de cores, tudo em tom cinza e preto. As primeiras entradas falavam de brincadeiras infantis, da imaginação vívida de Lucas, mas logo o tom mudava. Sofia descrevia como Lucas começou a falar com amigos no espelho, como ele os descrevia como figuras tristes, transparentes, que moravam do outro lado. Ele dizia que eles queriam sair. As páginas posteriores eram aterrorizantes. Sofia descrevia a escalada dos eventos, sons estranhos vindo do quarto de Lucas, objetos que se moviam sozinhos, a temperatura caindo drasticamente. A mãe, Clara, tentava ignorar, atribuindo a eventos naturais ou à imaginação de Lucas. O pai, Ricardo, um homem cético, ficava irritado com as histórias de fantasmas. Mas Sofia sabia. Ela via os olhos de Lucas cada vez mais assustados, cada vez mais distantes.
Ela descreveu uma noite em que Lucas acordou gritando, dizendo que eles estavam tentando puxá-lo para dentro do espelho. Os pais, em pânico, tentaram cobrir o espelho, removê-lo, mas ele parecia estar fixado à parede, pesado demais para ser movido, e qualquer pano que o cobrisse era misteriosamente removido durante a noite. A última entrada, datada de 19 de outubro de 1987, era quase ilegível, as palavras borradas por lágrimas e o desespero de Sofia. Eles estão mais fortes, estão sussurrando meu nome do espelho. Lucas está diferente, ele não me reconhece mais. Seus olhos estão vazios. A mamãe e o papai, eles não acreditam. Eu vi uma mão pálida sair do espelho hoje. Uma mão quase transparente, fria como gelo, tocando a maçaneta da porta. Não há mais volta. Eles estão quebrando o limiar. Eu sinto o frio, eu os ouço. Eles estão vindo nos buscar. Não há para onde ir. O diário terminava ali, sem explicação, sem conclusão. Apenas o horror cru de uma adolescente testemunhando a desintegração de sua família, engolida por uma entidade que habitava um espelho. Meus olhos estavam marejados e um nó se formou em minha garganta. Aquela família não havia desaparecido, ela havia sido levada pelo espelho. E Lucas, o menino que eu vira, era uma dessas vítimas. Talvez um arauto, uma projeção de seu próprio sofrimento, ou pior, um dos amigos que ele havia mencionado, transformado, aprisionado. Eu saí da mansão, o vento frio chicoteando meu rosto, mas não era o vento que me causava arrepios. Era a certeza de que o espelho em meu ateliê não era apenas um artefato assombrado, mas um predador adormecido, acordado por minhas mãos. Eu havia quebrado o limiar do desconhecido ao aceitar a restauração. Eu me sentia como um intruso em um túmulo antigo, e o preço da intrusão estava prestes a ser cobrado. Ao voltar para o ateliê, o espelho parecia ainda mais escuro, mais profundo. A névoa em sua superfície parecia pulsar com uma luz própria, um brilho fraco e fantasmagórico. Eu me aproximei lentamente, o diário de Sofia em minhas mãos, o peso de sua tragédia esmagando meu espírito. O ar ao redor do espelho estava agora perceptivelmente mais frio e eu podia ver minha própria respiração se condensar em pequenas nuvens brancas, apesar de não estar tão frio no resto do ateliê. Era como se o espelho estivesse sugando o calor do ambiente, ou talvez irradiando um frio de outro lugar. Então, eu ouvi um sussurro, não em minha mente, mas no ar, flutuando ao redor do espelho, fraco e indistinto, mas real. Uma mistura de vozes, lamentos, chamados. Léo, venha conosco. O som era etéreo, quase inaudível, mas carregado de uma melancolia profunda e de uma promessa de escuridão. Eu recuei, meu coração batendo tão forte que pensei que poderia explodir. Minhas mãos tremiam e o diário caiu no chão com um baque surdo. Na superfície do espelho, a névoa se dissipou completamente, revelando não o quarto de Lucas, mas um corredor escuro, infinito, com portas fechadas e uma luz fantasmagórica no fim. E no reflexo, não havia eu. Havia uma figura esguia, alta, com um rosto indistinto, quase como se estivesse coberto por um véu, parada no meio do corredor. Seus braços pálidos estavam estendidos em minha direção e eu senti um puxão, uma força invisível tentando me arrastar para dentro do vidro. O cheiro de terra e suor se intensificou e o frio se tornou insuportável, congelando cada célula do meu corpo. O limiar estava quebrado e eu, Léo, estava bem no meio da fenda. Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas, mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.